Olá, eu sou a terapeuta Daisy e no vídeo de hoje eu vou falar sobre não somos vítima. Quando nós entendemos que estamos todos aqui encarnados para evoluir, nós podemos ter um outro olhar sobre qualquer evento que aconteceu. Por exemplo, se uma pessoa passou por uma situação muito difícil, como a maioria de nós, durante a nossa educação na infância, ou na experiência na escola, ou até na adolescência, situações que nos marcaram muito, que em tenra idade a gente pode ter ficado marcado por impressões muito pesadas, sofrimentos, que é o que a maioria de nós experiencia aqui na Terra. Eu vou trazer vocês agora para uma reflexão sobre algo mais profundo do que esse olhar só desta vida. Se nós entendemos que vivemos várias experiências, que a opção de estarmos aqui encarnados foi nos dada como um aprendizado, e que dentro desta vida que estamos aqui na Terra, estamos vivendo um jogo de aprendizado, de entendimento, e que cada vez um de nós ocupa um personagem. Por exemplo, uma vez a pessoa vai ser o vilão, outra vez ela vai ser o mocinho, vou usar esses termos para entendermos como um teatro, como um filme na vida. Nessa experiência de encarnação, por exemplo, que nós vivemos como filho, os nossos pais fazem coisas que nos machucam, nos traumatizam, como muitos de nós, é apenas um teatro que nos mostra como aprender, o que viver e o que purificar que nós já trazemos de outras experiências. Quando nós escolhemos vir como filhos, nós temos a escolha de tê-los como pais. E dentro do aprendizado, que muitas vezes é muito difícil, nós precisamos das características, e isso inclui qualidades e defeitos daquele pai e daquela mãe, quando eles estão presentes, ou das pessoas que nos criaram. Alguns de nós experienciam essa oportunidade de encarnar como algo muito bonito, muito bom, com muita gratidão, e a maioria de nós não. Sofremos e ficamos traumatizados e não concordamos com a maneira como somos tratados. Isso tudo vem conforme a nossa bagagem evolutiva. Se uma alma já cansou do sofrimento, se ela já cansou da punição, se ela já cansou da culpa, e se ela já amadureceu o suficiente através da sua purificação emocional, entendendo que aquele aprendizado foi necessário, ela vai ter a humildade de admitir que em termos evolutivos ela precisou daquela experiência. E que aquele pai, aquela mãe, ou aquela pessoa que criou ela, que agiu de uma forma não amorosa, cumpriu uma função divina na vida dela para o aprendizado. E o aprendizado maior de Deus, do todo, quando nos criou, é para que agreguemos informações e que evoluímos. Que venhamos a evoluir e cada vez mais sermos mais maduros e purificar o nosso emocional e o nosso mental. Se não entendemos isso, vemos os eventos desta vida como algo que nos vitimou e que nos fez muito mal e ficamos presos nesse núcleo de dor que não tem fim. A vítima, ela tira energia de todos que estão ao redor porque ela é uma coitada. E é óbvio que quando a gente passa por uma situação de muito sofrimento, com trauma, naquele momento a gente se sente vítima, principalmente quando criança. A criança, ela é vítima do meio, ela não tem como se defender, ela não tem como fugir, ela não tem como fazer muitas coisas. Quanto mais nova, mais novinha, bebezinho, mais vulnerável ela é. E essa vulnerabilidade faz parte do processo evolutivo dela. Tem coisas que nós nascemos para aprender que muito cedo temos que aprender, e a gente diria assim, a força, porque é necessário. E se aquela experiência foi vivenciada por aquela alma, naquele corpo, naquela encarnação, é porque aquilo ali era importante para ela. Tanto que ao final de uma encarnação é bem provável que uma pessoa que tenha vivido grandes desafios tenha se fortalecido, se ela aceitou aqueles desafios como um aprendizado. E dentro dessa escolha de encarnar, se nós pensarmos assim de uma maneira metafísica, Deus, o todo, nos criou, nos deu a oportunidade de agregarmos informação através da experiência humana, e isso só traz benefício para nós, porque existe um plano maior de salvar a nossa alma da ignorância e purificar a nossa mente da identificação com tudo que acontece aqui nessa vida. Tudo que está acontecendo aqui é um jogo momentâneo e ilusório a serviço da nossa evolução, mas a nossa verdadeira natureza é espiritual. Nós somos seres espirituais, nascemos para crescer, evoluir, e dentro da encarnação, ligados a um corpo físico, é como nós mais temos a oportunidade, como temos mais a oportunidade de purificar os impulsos eletromagnéticos de sentimentos, pensamentos e emoções, que são o que nos prendem aqui, que fazem com que a gente se identifique e não permita que a nossa centelha, o Espírito Santo, Deus, o todo, atue através de nós. Então, se nós ficarmos identificados com esses pensamentos, esses sentimentos,
nós não vamos conseguir ter clareza daquilo que deve ser feito a serviço da nossa evolução. Unicamente esta é a função de estarmos aqui encarnados. E neste contexto de sermos criados, ganharmos oportunidade e toda a liberdade de fazermos o que quisermos em termos de bem e mal, tudo isso está a serviço de nos amadurecer, nos ensinar e darmos o discernimento. E quando algo que fazemos não é bom e gera um mal, aquilo serve didaticamente na pedagogia de Deus a nos ensinar na etapa seguinte, seja na encarnação seguinte ou naquela mesma encarnação, o que não devemos fazer. Seja recebendo também a mesma informação do que fizemos aos outros, no caso do nosso campo eletromagnético está com aquela informação de um ato de maldade, seja vivenciando isso através das pessoas do nosso entorno, pessoas que amamos, que não queremos ver sofrendo. Isso vai, de certa forma, nos purificando, amolecendo o nosso coração para não sermos tão duros e podermos viver aqui com um coração mais compassivo, entendendo que, apesar das dificuldades, estamos aqui unidos para aprender. E a pessoa que nos fez algo de mal estava a serviço, naquela encarnação, com o personagem vilão, de nos ajudar a evoluir. Nesse olhar metafísico, entendendo que somos imagem e semelhança de Deus, mas que viemos para aprender e que esse aprendizado pode não ser fácil porque é necessário naquela experiência temporária, podemos ter um olhar de distanciamento da vítima. Não precisamos mais ficar como uns coitados, porque existiu uma função divina a nos ensinar. E sim, é óbvio que devemos reagir quando alguma injustiça acontecer, quando algo negativo acontecer, usarmos os meios da Terra para tornar as coisas mais justas e corretas. Mas isso não significa que quando algo muito ruim acontece, nós vamos ficar muito tempo presos àquele sentimento de vítima e de injustiça, porque tudo tem uma função divina. Todos nós viemos aqui para isso, nós escolhemos estar aqui. E a função de estarmos aqui é purificar esses aspectos eletromagnéticos de sentimentos e emoções, para que não precisemos mais ficar identificados. Até que cheguemos ao ponto em que vamos deixar o nosso corpo físico e vamos de volta para o plano espiritual, retornar purificados, sem identificação, sem precisar criar doença e corpo físico no plano espiritual de uma maneira astral, para ficarmos sendo curados lá, sermos curados lá. Que possamos já ir para o plano espiritual para trabalhar, para estudar, para ajudar, uma transição rápida de uma dimensão para outra, sem esse agregado de sofrimento que fica aqui na Terra quando a gente tem sentimentos aprisionadores. Estes sentimentos causam doenças no corpo físico e atrapalham a nossa evolução aqui, limitam a nossa experiência encarnatória e também não nos ajuda quando deixarmos o corpo físico, porque essa informação não vai mais ser eletromagnética no corpo, mas vai estar no corpo astral e vai trazer informações para o outro lado também. Vai demandar tempo dos nossos benfeitores espirituais para nos desgrudar daquela informação, para que possamos ter entendimento e ter uma outra oportunidade encarnatória. Então, como conclusão deste vídeo, eu quero trazer reflexão para todos nós, que possamos ver além da vítima, porque é libertador pensar que aquele aprendizado foi importante. Tomar toda a força daquilo ali, usando uma linguagem bem Bert Hellinger, tomar totalmente a força de tudo aquilo ali, como um aprendizado. Não que precisemos concordar, aceitar de bom grado, muitas vezes não, mas a vítima, ela não tem força. Ela só tira a força e manipula as pessoas, mas a força real vem só de quem toma o aprendizado e diz sim, isso tudo aconteceu comigo. E eu sigo com isso e me liberto do que me aprisionava. Essa é a reflexão do vídeo de hoje. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.